Vamos começar mais um culto de louvor ao Senhor nessa noite. E você que saiu da sua casa para adorar ao Senhor, para entregar a Ele a sua adoração, não perca nem um minuto, né, desse grandioso culto. Eu queria te convidar, né, para você falar, cumprimentar uma pessoa do seu lado, mais próxima, né, virar para frente, virar para o lado. Esse é um momento de interação, né? Um momento em que nós viemos para adorar ao Senhor, mas nós temos unidade, né? Com os nossos irmãos. Talvez você está vendo uma pessoa nova, né? Que você não conhece ainda. É a sua hora de falar o seu nome, se apresentar. É uma alegria estarmos na casa do Senhor. É uma alegria podermos adorá-lo. Podermos separar momentos para adoração ao Senhor. E eu quero dizer para você, de repente, se você saiu da sua casa hoje um pouco preocupado com algumas coisas que andam acontecendo na sua casa, na sua família, à sua volta, nós vamos ver na palavra do Senhor que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém, queridos? Então eu queria que você repetisse isso comigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Esse só foi o ensaio, né? Então agora vamos falar com força, com o mais profundo da nossa alma. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no Salmo 46, que vai tratar exatamente desse tema. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, querido, não se sinta abalado pelas circunstâncias. Eu quero profetizar para você nessa noite que, independente das circunstâncias que você tem vivido, o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza. Ele está com você, seja lá qual for a tribulação ou a dificuldade que você esteja vivendo. Vamos acompanhar comigo, Salmo 146. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. Amém, igreja? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra. Você pode glorificar ao Senhor? A guerra só dura enquanto o Senhor permitir. Creia nisso, o Senhor, Ele está no controle até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aplauda, querido, com toda a força que você tem dentro de você. E creia, creia. Saiba que o Senhor é Deus, Ele não será abalado e você será exaltado entre as nações pelo poder que há no nome do Senhor. Eu quero te convidar agora a entrar nos atos do Senhor, em oração, em adoração. Faça a sua melhor entrega nessa noite e creia que o Espírito Santo está aqui sondando os corações que adentraram essa casa. Amém? Vamos orar? Deus amado, Deus querido, Senhor, nessa hora estamos aqui, Pai, para prestar a Ti o nosso culto, Senhor, a nossa adoração.
Senhor, é independente, Pai, das circunstâncias que temos vivido, Senhor. Nessa hora queremos, Senhor, apresentar a Ti o nosso coração contrito em louvor e adoração ao Teu nome. Senhor, receba, Pai, o nosso louvor. Ó Deus, não deixe, Pai, que nada venha tirar o nosso foco da adoração ao Teu nome. Senhor, aqueles Teus filhos que já estão nesse lugar, Pai, que eles se sintam nessa noite, Pai, tocado pelo Teu Espírito. Senhor, aqueles que precisam ser fortalecidos nessa noite, Pai, que a Tua palavra, que a Tua presença venha encher os corações. Senhor, que a Tua presença venha inundar a nossa vida, Pai, trazendo em nós, Pai, esperança, alegria, Senhor, em estar na Tua casa. Senhor, que nós sejamos, Pai, fortalecidos, Senhor, e a entender, Senhor, que Tu és aquele que cuida de nós, que tem o controle de tudo, Senhor, que está acontecendo na nossa vida. Queremos apresentar a Ti, Senhor, a nossa família nessa hora. Deus, Senhor, eu creio, Pai, que enquanto nós estamos aqui para cultuar o Teu nome, Senhor, Tu és aquele Deus que cuida de cada um dos nossos, Senhor, onde quer que eles estejam, Deus. Senhor, porque Tu és aquele, Pai, que nos tirou, Senhor, ó Deus, de uma situação difícil, Senhor, de uma situação onde o pecado já reinou na nossa vida, mas que hoje, Senhor, superabunda a Tua graça em nós. Por isso, Deus, eu creio, Senhor, que cada um dos nossos, Senhor, que esteja agora, Pai, longe dos Teus caminhos, Senhor, eles possam ser tocados, eles possam ser alcançados. Senhor, dai descanso aos nossos corações, para que a gente aguarde o Teu tempo, Senhor, para que a gente aguarde o mover do Teu Espírito. Enquanto isso, Senhor, queremos descansar em Ti. Senhor, enquanto isso, queremos adorar o Teu nome, Senhor, por tudo aquilo que Tu és, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens sido nas nossas vidas, Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor está presente nesse lugar, querido. Não perca nenhum momento da unção que está sendo derramada nesse lugar, nessa noite. Nesse mesmo espírito de oração, nós agora seremos conduzidos a orar pelas nossas vidas, pela nossa família. É o momento de intercessão. Queria convidar o pastor Humberto. É hora de você colocar tudo aquilo que tem aquietado o seu coração nas mãos do Senhor e creia que o Senhor está presente nesse lugar. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Nessa noite que dê essa unção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu profetizo na tua vida que tu vai ter uma vida abençoada nas mãos do Senhor Jesus. Eu profetizo na tua casa, a tua família, os teus filhos serão bênção do céu, serão prósperos, serão abençoados, porque Deus está no controle. Segura aí, continue segurando a mão do teu irmão. Você pode profetizar nessa noite sobre a casa dele, sobre a sua casa, sobre a sua vida espiritual. Ele quer te encher nessa noite e dizer para você: você é escolhido do Senhor, você é escolhido. Profetize mesmo, profetize aquilo que você tem pedido ao Senhor. Ele vai conceder, Ele vai abrir as portas do céu para você. Creia. Se você quiser colocar agora os seus filhos, a sua família, o seu esposo, a esposa, coloque diante do Senhor, que Ele nessa noite, eu profetizo na tua vida, que você vai ser abençoado, você não será mais o mesmo, você é um instrumento de Deus, e por isso nesse momento, você agora, eu quero que você coloque as tuas mãos na direção da sua casa, profetize sobre a tua casa, profetize mesmo, fale: Senhor,
eis-me aqui, Senhor, eu estou clamando pelo meu lar, pela minha vida, Senhor, pela minha família, a minha família é do Senhor. Ele vai atender a tua oração, porque você é escolhido do Senhor, você tem um chamado do Senhor Jesus. Receba nessa noite a unção de Deus sobre a tua casa. Todo mal, toda seta, toda inveja, todo olho grande, toda palavra ao contrário, sejam destruídas em nome de Jesus. Aonde tiver enfermidade, aonde tiver desavença, o Senhor nessa noite, Ele vai entrar com providência e vai arrancar tudo que não é do controle, que não é da vontade dEle. Ele vai restabelecer a tua casa, será chamada casa de oração, porque você, a tua oração, ela chega ao trono da graça do Senhor Jesus. Receba a unção de Deus nessa noite, receba a palavra que vai ser pregada nessa noite, os louvores que são pregados, os louvores que estão sendo entoados nesse lugar, que Ele fale no teu coração e você possa ressuscitar, possa se levantar e crer que tem um Deus que trabalha pela tua vida, tem um Deus que trabalha lá no teu trabalho, lá no teu emprego. Ele está contigo, Ele vai abrir portas grandes para a tua vida. Você não será mais o mesmo, você vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que você tem clamado, tem pedido a Ele. Na calada da noite você tem falado com Deus. O Senhor tem ouvido a tua oração. A tua oração não é em vão. Ela vai chegar ao trono da graça do Senhor. E nessa noite nós profetizamos na tua vida que você receba de Deus, receba aquilo que você está pedindo a Ele. Ele vai te conceder, se você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar sobre a tua vida. Ele vai conceder coisas grandes dentro do seu lar, porque você é o escolhido do Senhor. Você é escolhido do Senhor Jesus. Profetiza aí, profetiza, fale, não fique com teus lábios fechados. Peça aquilo que você está querendo nessa noite. Fala: Senhor, se for da tua vontade, abre as portas do céu, abre as janelas do céu, Senhor. Ó Deus, eu quero sentir, Pai, algo diferente. Eu quero mudar a minha vida espiritual. Eu quero, Pai, ser um crente, um servo do Senhor na tua presença. Ele tem o melhor para ti. Que nessa noite você saia deste lugar abençoado. Aonde tiver enfermidade, aonde tiver as coisas ruins no teu corpo, na orientação de Deus, nós repreendemos todo o mal que tiver sobre o teu corpo, tiver dentro da sua casa, tiver na sua família, são agora libertos pelo sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida. Eu quero profetizar que você receba a unção de Deus. Recebe a unção de Deus. Segura aí firme, segura firme, porque a unção de Deus desce sobre a tua vida e você seja abençoado em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Receba o Senhor nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, igreja. Nós vamos neste momento ministrar nossos dízimos e ofertas, mas dentro desse clima espiritual. Eu gostaria de chamar você a pensar sobre o que vamos oferecer ao Senhor. Na Gênesis capítulo 4, verso 3. Lá vem falar sobre os filhos de Deus que vão levar das primícias, vão apresentar ao Senhor ofertas. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. O que a gente vê de diferente aqui?
a gente entende que houve maior entrega de Abel. Ele não pegou simplesmente, vou pegar aqui alguma coisa e oferecer ao Senhor. Ele colocou espiritualidade naquilo. Ele viu de modo diferenciado. É como a gente vai numa festa e a gente pega o presente. Vai em várias festas e pega presentes para oferecer para o aniversariante ou para quem está nos convidando para aquela festa. E você vai tomar certos cuidados com o embrulho. Dependendo de quem vai receber, você vai ter maior zelo. Dependendo de quem vai receber, você vai ter maior cuidado. Assim deve ser o nosso movimento de ofertas ao Senhor. Não vamos ofertar porque a igreja precisa para pagar o ar. Não vamos ofertar porque a cadeira é confortável. Vamos fazer isso com alegria. Vamos fazer isso com intimidade. Com intimidade. Quando chega o tempo da colheita, quando chega o tempo da entrega, Caim vai lá, pega do fruto da terra porque ele era lavrador. E a palavra diz que ele pega do fruto da terra e oferece ao Senhor. Abel era pastor e ele vai lá e ele pega do seu rebanho a primícia, o mais bonito, aquele que era adequado para Deus. E a palavra vem dizer que ele oferece a carne e a gordura. Ele sentiu maior prazer em fazer aquilo. Ele teve uma entrega. É impossível a gente ler e não identificar isso. Ele teve uma maior entrega. Ele fez aquilo com prazer. Por que fez com prazer? Porque era para Deus. Era para o Senhor. O que o apóstolo Paulo vem falar para a gente lá no livro de Coríntios? Cada um contribua como? Segundo propõe o seu coração, não com tristeza, nem por necessidade. É isso que simboliza, entregar ao Senhor o meu melhor. Não é o quantitativo, é a oferta, é a qualidade do que nós estamos fazendo. Nessa noite, essa oferta fala da tua casa. Essa oferta fala dos teus sonhos. Essa oferta fala de tuas conquistas. Ela é fruto daquilo que você ganha. Ela é fruto daquilo que você granjeia. Há uma qualidade muito grande nisso. Porque você poderia se considerar, porque sou filho de Deus, não preciso fazer isso. Mas Deus toca no nosso coração, ministra na nossa alma. E quando trazemos a nossa oferta à casa do Senhor, há uma consciência de culto, de louvor, de adoração. Quando nós cantamos, todos cantamos. Quando gritamos aleluias, todos gritamos aleluias. Mas quando vamos entregar a nossa oferta, só eu sei quanto que está aqui. E só você sabe quanto está aí no teu envelope. Ela simboliza bem nosso ponto de comunhão com Deus. Nosso ponto de intimidade com Deus. Deus permeia esse espaço da tua casa. Deus permeia esse espaço da tua vida. Há reservas entre você e Deus nessa situação. Você tem tido medo, tem tido insegurança em relação a isso. Eu queria que você soubesse que Deus cuida de nós. Independente disso, ainda que não haja isso, ainda que não tenha valores a serem entregues, foi isso que Abacuque falou. Ainda que a figueira minta, que ela não deu o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Levanta o teu envelope, o teu santo dízimo. O santo dízimo pertence ao Senhor, deve ser devolvido com temor e tremor, sabendo que pertence ao Senhor. A nossa oferta é semente poderosa. É semente poderosa que não frutifica aqui, frutifica lá, na tua casa, na tua vida. Levante a sua mão, querido Deus e amado Pai. Nessa hora nós queremos nos apresentar a Ti como Teus filhos, temente ao Teu nome e confiadores das Tuas promessas. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, estende a Tua mão sobre a nossa vida. Receba a nossa oferta, Senhor, de acordo com a intensidade da nossa alma, de acordo com a entrega do nosso coração. Nós somos Teus filhos, Senhor.
e cremos que o Senhor cuida de nós. Cuida com carinho, cuida com zelo. Repreenda do nosso meio, ó Deus, todo espírito devorador, espírito de enfermidade, aquele que suga, aquele que tira, que seja hoje repreendido para a honra e glória do teu nome. Receba a nossa oferta como semente poderosa, ó Deus, que vai frutificar na nossa vida, não pelo valor dela, mas porque o teu amor impulsiona o movimento dos céus na nossa direção. Nós te pedimos isso crendo no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. O Senhor está nesse lugar. Você está feliz? A presença do Senhor está sendo derramada e ela vai continuar a ser derramada nessa noite. Nós vamos agora entrar no momento da palavra do Senhor. Eu gostaria de convidar a pastora Daniele, que você venha abrir o seu coração, porque eu creio que Deus ainda tem muito mais a falar para você. Queria que você ficasse de pé nessa hora, estendesse as suas mãos aqui para o altar, para a vida da sua filha, da sua serva. Deus amado, Deus querido, Senhor, aí está a tua filha, Senhor, que nessa hora estará ministrando a tua palavra. Senhor, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa mais uma vez usar a tua filha, Senhor, assim como tu já tens feito nesse lugar. Senhor, que mais uma vez ela venha ser um canal, Senhor, para transmitir à tua igreja, Pai, aquilo que tu queres, Senhor, comunicar conosco nessa noite. Senhor, que a tua palavra venha nos sarar, venha nos tratar. Senhor, que a tua palavra, Senhor, venha nos confrontar. Senhor, que nós venhamos ter alegria, Senhor, e que nós venhamos, Senhor, ter prazer em aprender de ti mais uma vez, Senhor. Usa a tua filha em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Grandiosa é a presença do Senhor nessa casa, irmãos. Desde a hora que aqui chegamos, como o Senhor tem se manifestado no meio da sua igreja. Que você possa pedir sempre a Deus quando você entrar aqui: Senhor, me dá a sensibilidade do teu doce espírito para perceber o teu agir na minha vida. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. E aí, para quem está nos visitando nessa noite, eu costumo tirar minhas sandálias para pregar a palavra do Senhor. A gente sempre tem esse cuidado de falar, mas não é nada demais, é a minha particularidade com o Senhor. Mas que você se atenha à palavra do Senhor, que Ele continuará falando comigo e contigo. Você crê nisso? Ele já está falando. Desde a hora que nós entramos aqui, irmãos, desde o momento da abertura do culto, desde o momento dos louvores, cada momento de intercessão, de ministração em adoração das meninas da dança, em todo o tempo, no ofertório, em todo o tempo o Senhor fala conosco quando entramos aqui. E agora Ele vai completar, porque desde amanhã, quando chegamos aqui, aqueles que puderam chegar aqui de manhã, que o Senhor está falando conosco, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás
é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, e que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto se será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Deus, eis aí a leitura da tua santa palavra. Eis aqui a minha vida, Senhor, totalmente submetida à tua vontade e ao teu querer. Ministra, Senhor, o que tu queres falar conosco nesta noite. Que eu possa, Deus querido, ser um canal de bênção para a vida dos meus irmãos e para a minha própria vida, Senhor. Que possamos sair daqui cheios da tua palavra. É o que te pedimos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podei vos assentar, irmãos. Esse é um texto muito lindo, um texto cheio das riquezas do Senhor, que partilha de algumas coisas que o povo de Deus viveu, inclusive esse homem de Deus chamado Moisés. E uma das coisas que, quando eu estava meditando na palavra do Senhor, que o Senhor quis falar conosco, Deus me deu um tema e de vez em quando o Senhor tem feito algumas coisas comigo, né? Às vezes o Senhor nos tira da nossa prática, né? Porque às vezes nós temos o nosso temperamento, né, irmãos? E às vezes somos muito metódicos em algumas coisas. Tem pessoas que são metódicas como eu sou. Mas o Senhor é aquele que é o dono da palavra, é o dono da verdade e comunica as suas verdades para a nossa vida. E uma das coisas que o Senhor quis falar comigo nessa noite para compartilhar com os irmãos, compartilha do meu amor. Quem ama, compartilha o que tem de melhor. Esse é o tema da palavra nessa noite. Quem ama, compartilha o que tem de melhor. E o meu Deus e o teu Deus me ama, te ama, com amor incondicional. E Ele quer compartilhar comigo e contigo algumas coisas importantes através desse texto e de alguns outros textos que nós vamos continuar lendo. Moisés foi um homem separado, escolhido por Deus. E uma das coisas que Deus quer falar conosco, quando Ele diz para mim e para você que Ele quer compartilhar o que Ele tem de melhor, Deus quis compartilhar com Moisés e quer compartilhar comigo e contigo os seus propósitos. Repita comigo: quem ama, compartilha o que tem de melhor. Coisa que Deus tem de melhor: compartilhar os seus propósitos comigo. Ele é aquele que compartilha
os seus propósitos conosco. Mas é de qualquer forma, irmãos? Não. O meu Deus e o teu Deus, por vezes, faz algumas coisas e permite algumas situações na nossa vida que nós não compreendemos. Moisés era alguém que tinha nascido num tempo difícil, num tempo em que o povo de Israel estava crescendo. E existia um faraó chamado Ramsés II, ele estava ali oprimindo aquele povo. E como via que o povo crescia muito e se multiplicava, houve ali uma ordem para que todos os meninos que nascessem fossem mortos. Então foi nesse período em que Moisés nasceu. Eu não sei qual foi o período que você nasceu, eu sei o período e o ano que eu nasci. E você, com certeza, talvez conhece um pouco da sua história, do seu nascimento. Assim como eu conheço, e às vezes enfrentamos algumas lutas, irmãos, para chegarmos até o dia de hoje. Só Deus sabe, e você e as pessoas da sua família, os livramentos que você teve para chegar até o dia de hoje, para começar a cumprir os propósitos de Deus na sua vida e viver esses propósitos. E Moisés, ele nasceu num tempo difícil. E quando Moisés nasceu, ele foi tirado da sua mãe e do seu pai. E ali Moisés, quando ele foi tirado, porque, como eu falei no início, ele estava num período em que os meninos estavam para ser mortos. As parteiras hebreias tinham sido, as parteiras que estavam ali ajudando as hebreias a ter os seus filhos, elas foram convocadas a matar as crianças que eram meninos. Mas diz a palavra do Senhor que elas eram usadas para dar livramento a muitas. E diz a palavra do Senhor que a mãe de Moisés escondeu Moisés durante alguns meses e depois não teve mais como esconder. E ali Moisés foi lançado naquele rio, o rio Nilo, um rio perigoso. Quantos perigos você já enfrentou para chegar até aqui? Quantos livramentos ainda pequeno você teve que você nem imagina que o Senhor te deu para você chegar até aqui? Então não é obra do acaso. Não olhe para si como alguém que, eu não tenho um futuro muito glorioso, nem tenho um presente muito visível, aparente aos olhos das pessoas, mas você é importante. Você é extremamente importante porque o Senhor te chamou para viver o melhor dele. E Moisés, ele teve que estar vivendo num ambiente que não era o seu ambiente familiar. No início, diz a palavra do Senhor, que o Senhor até deu a própria mãe para criar Moisés por um período. E diz a palavra do Senhor que a irmã de Moisés foi ali até aquele rio visualizando a vida de Moisés. E diz a palavra do Senhor que a filha de Faraó avistou Moisés. E quando avistou Moisés, diz a palavra do Senhor que ela se encantou com aquele bebê. E a irmã, como estava acompanhando aquele cestinho de Moisés, diz a Bíblia que ela foi ousada e se portou até a filha de Faraó e diz: quer que eu separe alguém das hebreias para poder cuidar desse neném? E a filha de Faraó aceitou, e ali a vida de Moisés foi preservada e foi cuidada através dos seus pais por um período. E como é de costume, toda a lei do Senhor haveria de ser ensinada para os filhos. E os pais de Moisés eram da tribo de Levi. Então, aquela criança, ela precisava viver um propósito para com Deus, mas ela também precisava aprender a palavra de Deus. Aprender as leis do Senhor é importante para que eu e você possamos viver os propósitos do Senhor. E foi assim na vida de Moisés. Só que, irmãos, para nós vivermos os propósitos de Deus, nós vamos, às vezes, na maioria das vezes, viver momentos muito intensos na nossa vida. Momentos de risco, momentos de perigo e de dificuldade.
Como eu falei no início, seria de qualquer jeito que Moisés iria viver os propósitos de Deus? Não. Uma das coisas que o Senhor queria que Moisés aprendesse, através daquilo que ele tinha aprendido com os seus pais, uma das coisas que o Senhor falou comigo na palavra, que Moisés precisava aprender a vencer os seus traumas de infância. Como assim, pastora? Quando a gente vai para Êxodo 3, no verso 15, diz assim: e Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente e este é o meu memorial de geração em geração. Eu sou aquele que sou o Deus de teus pais. Quando o Senhor fala com Moisés no versículo 6, ele disse: eu sou o Deus de teu pai. E vencer os traumas de infâncias para rompermos, irmãos, os propósitos do Senhor não é algo fácil. Porque chegamos às vezes na vida adulta carregando alguns traumas de infância. Mas nessa noite o Senhor quer falar comigo e contigo. Eu preciso que você rompa alguns traumas de infância para você viver os meus propósitos. Quando Moisés ouve da parte do Senhor, e aí eu posso conjecturar o texto: eu sou o Deus de teu pai. Moisés aqui havia, irmãos, estado numa terra estranha. Já tinha vivido longe dos seus pais biológicos no Egito, lá com Faraó. E diz a palavra do Senhor que Moisés ficou todo esse tempo, depois que foi criado longe dos seus pais, com Faraó, com a sua filha. E ali ele estava o quê? Longe. O que talvez passou no coração de Moisés? Por que os meus pais não lutou por mim? Por que os meus pais não foram atrás de mim? Por que não foram me buscar? Às vezes você tem carregado traumas de infância, quando o Senhor quer dizer para mim e para você: ei, é hora de você vencer esses traumas, Moisés. Eu preciso fazer de você coisas grandes, mas como eu vou fazer se você ainda não conseguiu romper esses traumas de infância? Abandono de pai e de mãe, às vezes são coisas que fizeram que até burliram o seu corpo físico, mas o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você: é hora de você romper os seus traumas de infância para viver os meus propósitos. E viver os propósitos de Deus não é fácil. Porque quando Moisés ouve essa voz daquela sarça dizendo: eu sou o Deus de teu pai, Senhor, tu és o Deus de meu pai, então por que eu estou vivendo tudo isso aqui? Porque às vezes a gente para e pensa, irmãos, se eu tenho um Deus, por que eu estou passando por tudo isso? Se eu tenho um Deus, por que o Senhor permitiu isso? Se eu sou aquele que vivo um propósito, tenho um propósito, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Por que, Senhor? Moisés, não se trata de porquê, se trata de para quê. Há um propósito. Há coisas que eu e você vivemos e já vivemos que servem para testemunho de outros. Porque Moisés poderia dizer: mas Senhor, eu vou viver os teus propósitos, eu estou aqui numa terra estranha. Como é que eu vou viver os teus propósitos? Porque às vezes nós olhamos para aquilo que está ao nosso redor. Mas o Senhor quer dizer para mim e para você nessa noite: é hora de você contemplar a minha formosura, Moisés. Eu estou aqui nessa sarça. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é santo e eu quero falar contigo. Salmo 27:4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Eu não sei o que você tem remoído da sua infância. Eu não sei se é liberar perdão para aqueles que talvez um dia desistiram de você.
Eu não sei se é liberar perdão por aquele que tanto te amaldiçoou ou aquela que tanto te amaldiçoou. Mas eu sei que o Senhor quer dizer para mim e para você: eu tenho algo de melhor para você e quero compartilhar os meus propósitos, mas eu preciso que você vença os teus traumas de infância. Por isso que o Senhor falou para Moisés e fala para mim: eu sou o Deus de teu pai. Não era o pai que cuidava ali, através da filha de Faraó, de Ramsés. Era o pai lá que foi obrigado por uma circunstância deixar Moisés ir. Às vezes existem coisas que nós não sabemos, mas que nos sobrevieram, que outras pessoas fizeram conosco, porque também foram vítimas de situações. E talvez você é uma vítima, mas quem fez também foi vítima. E vira-se um ciclo, irmãos, de coisas que carregamos na nossa alma e que o Senhor quer me livrar e te livrar nessa noite, quer compartilhar comigo e contigo o que Ele tem de melhor. Então vença esses traumas. O que tem te amarrado, como amarrou ali Moisés, o Senhor já começou a quebrar. E quando Ele diz: Moisés, eu também sou o Deus de Abraão. Ora, irmãos, para que Deus se portasse com Moisés dessa forma, Moisés precisava conhecer um pouquinho da história. Abraão foi alguém que andou por fé. Abraão era considerado e é considerado o pai da fé. Moisés, agora você vai precisar andar por fé, não por vista. Toda circunstância que está ao teu redor, Moisés, não está contribuindo para que você veja o que eu vou fazer de grandioso através das tuas mãos. Mas eu preciso que você entenda que eu sou o Deus de Abraão e também vou ser o teu Deus. Eu vou caminhar contigo e fazer coisas grandes na tua vida, mas eu preciso que você ande por fé, não por vistas. Porque quando olhamos a circunstância que estamos vivendo dentro da nossa casa, ou no nosso trabalho, ou no nosso ministério, ou em cada coisa que você tem vivido, em cada lugar e circunstância onde o Senhor te planta, às vezes não culmina para algo de bom ao nosso olhar. Mas o Senhor é aquele que quer fazer eu e você andar por vista. Eu vou pedir por fé. Eu queria que você colocasse, meu irmão, pode me ajudar aí? Quem está aí? Ah, minha querida, Deus abençoe. Pode colocar para mim Gênesis 15? Existem coisas que nós não compreendemos, mas o Senhor quer nos fazer viver uma vida diferente. A partir do versículo 13, por favor. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás aos teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. Era desse tempo que o Senhor estava falando com Abraão. Abraão, tu está se queixando porque tu não tem filho, né? Eu vou cumprir. Eu vou te dar um filho. Mas saiba que a tua geração vai ser afligida 400 anos. Às vezes, nós pedimos algumas coisas ao Senhor, queremos a bênção de Deus, mas não queremos passar pelas provas que faz parte da bênção. O povo passou afligido 400 anos. Era esse povo que o Senhor queria livrar através de Moisés. Era Deus falando com Moisés. Moisés, lá atrás eu já tinha falado com Abraão que a geração dele iria ser afligida há 400 anos. Agora chegou a hora de você livrar o meu povo. Mas não vai ser de qualquer maneira, Moisés. Vai ser
por fé, como eu fui com Abraão, como ele viveu por fé, como ele quis receber a minha bênção de ter o filho, porque ele se queixava que não tinha herança, não tinha ali alguém que deixasse a sua herança, e ele disse: Senhor, aquele que vai ser o meu herdeiro vai ser o meu servo Damasceno. E o Senhor disse: não, Moisés, eu vou te dar alguém que será uma geração que você olha para o céu, quantas estrelas, se é que tu podes. Ali o Senhor mostrou que toda aquela geração seria afligida 400 anos. Queremos viver os propósitos de Deus, mas não queremos passar pelas provas que fazem parte do propósito. Faz parte do processo. Queira viver os propósitos de Deus, mas ande por fé. Existem coisas na minha vida e na sua que estão travadas porque você insiste em ficar segurando âncoras, quando o Senhor quer dizer para a minha vida e para a sua vida: ei, é hora de avançar, vença os teus traumas, é hora de avançar, viva por fé, porque eu quero fazer com que a tua geração herde aquilo que eu tenho de bênçãos para a tua vida, para a tua herança, para aqueles que são meus. Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus precisava fazer Moisés romper com seus limites. Quando Deus olha para Moisés e diz: eu sou o Deus de Isaac. Deus não parou nos traumas. Deus não parou em Abraão e dizer que olha para Abraão, ele viveu por fé e eu quero que tu ande assim, Moisés. Deus olha e diz: eu preciso fazer com que você rompa os seus limites. Foi assim na vida de Isaac. Olha quantas coisas Isaac viveu, Moisés. Isaac teve poço entulhado, queria prosperar, teve que se mudar. Há momentos na minha vida e na sua vida que Deus permite algumas coisas para me fazer e te fazer prosperar ainda mais. Às vezes o Senhor vai permitir com que pessoas entulhem poços para que você tenha vigor de romper os teus limites e cavar poço em outro lugar, para que o Senhor te faça prosperar. Existem momentos que eu e você vamos ser desafiados a romper os nossos limites. O que tem sido entulhado na minha vida e na tua, não pare, mude de ambiente, cave poço para que o Senhor derrame das águas dele e te faça prosperar. Existem coisas na minha vida e na sua que nós não podemos parar. O Senhor precisava dizer para Moisés: Moisés, não é aí aquilo que eu tenho para cumprir na tua vida. Eu preciso te fazer ir avante, porque 400 anos, Moisés, eu desci e vi a aflição do meu povo, porque quando meu povo começou a clamar, eu desci e vi. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há um tempo, irmãos, 4 séculos, 400 anos o povo sendo afligido. É muito tempo, irmãos. E aí você está 20 anos, 30 anos, dizendo: Jesus, eu estou clamando, nada muda. Mas o Senhor está desafiando a minha vida e a sua nessa noite. Rompa com os seus limites, porque eu preciso ainda te usar para coisas grandes. Isaac era alguém também que precisou romper com uma mulher estéril. Deus precisava fazer Isaac clamar para que aquela mulher pudesse ter a madre aberta. Quantos homens de Deus aqui vivem clamando pelas suas esposas que ainda não estão ocupando esse banco, porque está vivendo uma vida de esterilidade espiritual. E quantas mulheres de Deus clamam pelos seus cônjuges que ainda não estão nesse banco, mas o Senhor está dizendo para mim e para você: ei, eu estou te levando a romper com os teus limites. Continua clamando, que eu vou continuar fazendo por você. Ah, pastora, mas Isaac clamou, ela foi, teve a sua madre aberta, mas pastora, continuou ouvindo provas, porque os filhos guerreavam dentro do ventre. Jacó e Esaú
era prova com os filhos dentro do ventre e fora do ventre. Era problema na família. E certamente, porque com ela estéril, já tinha tribulação de relacionamento. Dá-me filhos, senão morro. Existem coisas que às vezes nós passamos, que são problemas que vivemos, mas é porque o Senhor quer nos fazer romper os nossos limites. Existem problemas às vezes financeiros, de relacionamentos, problemas com filhos, que o Senhor estava falando para Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Isaac, que fiz ele romper todos os limites dele. Eu preciso que você rompa os seus limites. Não pare por causa dos problemas de relacionamento conjugal. Não pare por causa dos seus problemas com os seus filhos. Não pare por conta dos seus problemas na tua vida financeira. Não pare por causa dos seus problemas do teu ministério. Continua avançando, porque eu preciso compartilhar dos meus propósitos, Moisés. Preciso. Tu não pode parar. Não seria de qualquer jeito que Moisés iria viver os propósitos de Deus. Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Se você tem buscado viver a verdade do Senhor, se você tem buscado viver a palavra do Senhor, saiba que o Senhor está perto. O Senhor estava todo o tempo perto de Moisés. Mas naquele dia o Senhor quis se manifestar de maneira sobrenatural. E ele não para só em Isaac, ele diz: eu sou o Deus de Jacó. Deus precisava fazer Moisés não perder o foco. Jacó foi um homem que dali teve a sua geração, a geração do povo de Deus, estava sendo forjada, formada através de Jacó. Mas também existiram muitas coisas que vieram para tirar Jacó do foco. Deus transforma, irmãos, algumas circunstâncias que vivemos, porque nós escolhemos. Diz a palavra do Senhor que Jacó se encantou por Raquel. Raquel era alguém que era belo sobre a vista. Era formosa. Mas foi-lhe dado Lia como esposa primeira. Mas quando nós vamos traçando a linha de estudo bíblico sobre as esposas que foram usadas por Deus para dar ali a descendência de todo Israel, nós vemos a diferença entre uma e outra. Uma tinha um coração difícil, rígido. Uma tinha um coração que não era voltado para as coisas de Deus, a ponto de levar os seus ídolos, os ídolos do pai, debaixo das suas roupas, colocando toda a sua família em risco. Quantas mulheres que têm um propósito de Deus ainda não conseguiu enxergar aquilo que pode colocar a sua vida em risco? Escute, mulher de Deus, você foi feita para viver os propósitos do Senhor, mas você precisa estar ligada naquilo que pode colocar a sua família em risco. Raquel foi alguém que foi usada para estar ali dando prosseguimento a toda uma história. Mas ela ainda tinha algumas coisas que precisava ser arrancada de dentro dela. E diz a palavra do Senhor que com Lia era diferente. Ou Leia. Diz a palavra do Senhor que ela se quebrantava perante o Senhor. E o Senhor via, porque ela era afligida pela sua irmã. Porque por Jacó amar a outra, ela era desprezada.
e o Senhor a via. E sabe como nós vemos a diferença, irmãos? Quando ambas morrem, diz a palavra do Senhor que Lia foi sepultada no túmulo dos patriarcas. Ou seja, a minha história e a sua história de propósito com Deus, de caminhada com o Senhor, de um futuro glorioso, dependerá do seu posicionamento aqui. Aqui. Porque a minha vida e a sua vida precisa estar pautada na vontade do Senhor. E às vezes, irmãos, remoemos coisas. Fazemos coisas que desagradam o coração de Deus. Mas o Senhor quer dizer para mim e para você, esse mês é o mês de transbordar na família. E o Senhor quer fazer a minha vida e a sua transbordar nas coisas que precisam ser colocadas no lugar. Existem coisas que precisam ser colocadas no lugar. Filho tem que respeitar e obedecer pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que tenha longos dias sobre a terra. Jovem, criança, quer viver muito, adulto, honra teu pai e tua mãe. É a Bíblia. Tudo quer questionar. Acha que nasceu primeiro. Quem nasceu primeiro? Foi tu ou foi teu pai e tua mãe? E às vezes questionamos, relutamos. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. O Senhor fala dia após dia e nós insistimos. Às vezes já estamos de cabelo branco. Já tem uns fiapos aqui, irmãos. Não pinto o cabelo não, acho que eu vou ter que começar a pintar. Estou brincando. Quem gosta, gosta. Enfim, existem coisas na nossa vida que vão passando as eras, vão passando o tempo e a gente vai insistindo, mas o Senhor quer nos fazer romper, o Senhor quer nos fazer mudar de território para territórios grandiosos. Existiram coisas que Jacó fez que trouxe para ele muitos prejuízos. Jacó tinha feito uma promessa diante de Deus. Olha, Senhor, se tu me abençoar, tu for comigo, que eu estou saindo fugido da casa dos meus pais, porque infelizmente eu acabei entrando num propósito com a minha mãe, enganei meu irmão, e aí eu tive que sair fugido. Se o Senhor me abençoar, eu vou voltar para esse determinado lugar e vou fazer daqui, Senhor, um local de adoração ao teu nome. Diz a palavra do Senhor que Jacó rodou, começou a parar em alguns lugares e pagou alguns preços, como ter a sua filha estuprada, desflorada, porque a filha começou a querer visitar outros ambientes, porque aquele ambiente era um ambiente inóspito, ruim, e trouxe ali prejuízo para a família de Jacó. Deus é aquele que quer compartilhar o melhor para com a minha vida e para a sua vida. Pare de perder tempo. Não perca o foco. Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, preciso que você volte para o foco. Preciso que você entenda aquilo que eu quero compartilhar contigo. Eu quero compartilhar contigo da minha presença. Eu quero compartilhar contigo de quem eu sou, Moisés. No versículo 11 diz assim a palavra de Deus. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés estava olhando para si. Moisés estava olhando para as suas limitações e para as suas impossibilidades. Moisés estava olhando para a sua pequenez. Então disse Moisés a Deus. Vou primeiro dizer o que Deus disse a Moisés. E Deus disse, certamente eu serei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Era Deus dizendo para Moisés, Moisés, escuta aqui, olha para mim.
Olha para mim, Moisés. Sabe quando você está se virando e querendo ver esse fogo da sarça? Pois é, Moisés, eu fiz você tirar as sandálias para você entender que você vai andar totalmente na minha dependência. Não é mais na sua dependência. A dependência vai ser minha. Eu é que vou prover aquilo que você precisa na sua caminhada. Viver na dependência de Deus é saber que Ele tem o seu melhor para compartilhar conosco. E o seu melhor, muitas vezes, é trazer para nós a sua vontade. A sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. E por vezes, irmãos, nós vamos ter que renunciar a algumas coisas. Para viver os propósitos de Deus, Moisés teve que renunciar por um período à sua família. Quantas vezes você já veio para esse culto, sentou sozinho aí? E talvez já até pensou, Senhor, onde está meu filho agora? Aonde está minha filha agora? Aonde está meu esposo agora? Quantas vezes você sentou ou continua sentado? Mas saiba que o Senhor é aquele que tem visto a minha necessidade e a sua necessidade. Tem visto a minha vida e a sua vida. Diz a palavra do Senhor, Salmo 102, verso 7, assim: velo e sou como o pardal solitário no telhado. O pardal que muitas vezes fica solitário. Às vezes nós olhamos para alguns telhados e vemos alguns pardais que ficam ali solitários. Mas diz a palavra do Senhor, Salmo 84, 3. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Hoje, onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Se o pardal que muitas vezes anda solitário, encontra ninho para si por conta do cuidado de Deus, nós encontramos o cuidado do Senhor na casa do Senhor, nos altares do Senhor. Existe um cuidado de Deus na minha vida e na sua. Quando Moisés vai ali para apacentar aquelas ovelhas do seu sogro, havia um propósito de Deus de retirada de Moisés para apacentar o povo de Deus. Existe um propósito de Deus na minha vida e na sua. E há coisas, irmãos, que nós não entendemos. Porque Moisés, ele poderia muito bem parar e dizer, Senhor, ele até questionou algumas coisas. Eu não sei falar. Eu sou pesado de língua. E quantas coisas nós colocamos como impedimento para viver os propósitos de Deus? Ah, mas meu filho ainda precisa aceitar Jesus. Ah, mas meu marido ainda precisa aceitar Jesus. Ah, mas tem algumas pessoas que ainda precisam aceitar Jesus. Ah, mas eu tenho essa questão no meu trabalho. Ah, mas eu tenho esse probleminha na minha família. Quantas coisas nós colocamos de impedimento para vivermos os propósitos do Senhor? Mas o Senhor é aquele que está dizendo para mim e para você, eu preciso que você queira viver os meus propósitos e compartilhar da minha presença. Deus quer compartilhar o que Ele tem de melhor, compartilhar os seus propósitos e compartilhar também da sua presença. Diz a palavra do Senhor que quando Adão e Eva pecou, eles se esconderam. E quando eles se esconderam, o Senhor foi os visitar. E ali, irmãos, houve algo da parte do Senhor. Deus quis trazer um renovo para a vida de Adão e Eva. Porque o pecado trouxe a separação. Mas mesmo com a separação, Deus não deixou de trazer o renovo e a visitação para que a vida daquele casal pudesse ser transformada.
Deus quer trazer renovo sobre a vida de alguns casais aqui nessa noite. Ou talvez que você está me ouvindo pela mídia. Ofereça o seu melhor para Deus. Quando aquele casal é expulso do Éden, Deus deu 2 filhos. E diz a Bíblia, como já até foi falado aqui, que Abel ofereceu o seu melhor. Mesmo perdendo a vida, Abel ofereceu o seu melhor. Mas aquele casal teve muitas percas devido ao pecado. Quantas percas você já teve em família por conta do pecado? Mas mesmo depois daquele tempo, diz a palavra do Senhor, que o Senhor deu 7. E aquele jovem começou a invocar o nome do Senhor. Existem promessas de Deus na minha vida e na sua vida. Quando você busca a presença do Senhor, quando você busca amá-lo com todo o seu coração, o Senhor executa os seus propósitos na minha vida e na sua. Amém? Existem coisas que você não pode abrir mão. Não abra mão da sua família. Não abra mão daqueles que você tem orado. Por mais que esteja sendo difícil. Por mais que tudo esteja culminando para você dizer assim, meu Deus, não tem como mais. Não abra mão do seu relacionamento matrimonial. Peça ao Senhor estratégia. Peça ao Espírito Santo sabedoria, entendimento. Ame mais. Perdoe mais. Faça menos questão de coisas pequenas. Porque isso aqui, irmãos, é passageiro. Coisas de dentro de casa é passageiro. Roupa é passageiro. Móvel é passageiro. Mas o seu relacionamento com o outro vai ser eterno para a eternidade. Andarão 2 juntos se não tiverem de acordo. E às vezes desacordamos em muitas coisas. E isso vai se arrastando durante anos. Mas o Senhor quer dizer para mim e para você, ei, é hora de rever algumas coisas. Existem coisas que o Senhor quer mudar. Diz a palavra do Senhor em Êxodo 3, no versinho final do versículo 15. Este é o meu memorial de geração em geração. O Senhor quis dizer para aquela geração passada e quer dizer para mim e para você como geração atual. Eu quero fazer coisas novas em propósitos na sua vida, mas precisa haver mudança. Coisas precisam mudar, a começar na sua casa. É difícil, é. Vai ter momento que você vai ter que fechar a boca. É o famoso que o povo diz por aí, engolir sapo. Que faz aquele ovo assim. Você quer ter razão ou quer ser feliz? A palavra de Deus fala que tem hora que você tem que calar, silenciar, deixar Deus falar. É difícil porque você quer falar todas as verdades e talvez você esteja cheio da verdade, mas nem sempre a verdade vai ser o melhor para o ambiente. Quantas coisas você tem falado que pode gerar tragédias com a sua atitude no seu falar. Quer afrontar um homem, não esqueça que é homem. Ei, mulher de Deus, Deus te fez como ajudadora, vai andar lado a lado, mas você não pode superar aquele que tem mais força do que você, que é o homem, que é o cabeça da casa. O Senhor é o cabeça da igreja, há uma hierarquia. Precisamos rever alguns conceitos, irmãos, nos despojar de algumas coisas. Eu sei que existem algumas mulheres aqui que têm espírito de liderança dado pelo próprio Eterno. Porque temos liderança materna, governamos muitos homens dentro da nossa casa, criamos filhos homens dentro da nossa casa, mas ei, existe algo da parte de Deus que você precisa cumprir, porque a palavra de Deus diz que há momentos que você vai ter que ganhar em silêncio. E quem disse que você salvará o teu marido, diz a palavra de Deus. E quem
disse, ó marido, que tu salvará a tua mulher. Precisamos nos submeter à palavra do Senhor. Mas às vezes tem alguns maridos muito duros. Diz a palavra do Senhor que o marido tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. E você só quer trazer violência na palavra. E por vezes, alguns até violência física. Irmão, isso não estava aqui não, mas o Espírito Santo está mandando falar, eu vou falar. Eu vou te dizer, existe uma estimativa aí, difícil e dura, que existe aí, em todo o quadro de estimativa, que a maioria dos atos de violência é em relacionamento de crente. Isso é uma vergonha para a nossa classe. É uma vergonha em Cristo Jesus. E isso está na Bíblia. Porque a palavra de Deus diz em Malaquias que os homens vestiam as suas vestes com violência. Repudiavam as suas mulheres, não só na fala, mas também com violência agressiva. E aí o altar do Senhor era inundado de lágrimas por essas mulheres. Quantas mulheres choram por causa da violência física e emocional dos seus cônjuges? Porque tratam as suas mulheres não como Cristo amou a igreja, como manda a palavra. É a palavra, não sou eu não. Não sou eu. E não vou nem pedir perdão, porque a palavra é o que Deus está mandando falar. Existem coisas que o Senhor quer consertar. Para que as nossas orações não sejam impedidas, diz o Senhor. Porque quando não há acordo entre o marido e a mulher, há uma parede, um muro. Para que a minha oração e a sua oração não seja ouvida. É a palavra de Deus. Aí estamos orando. E nada se movimenta, porque estamos pedir mal para a sua própria vontade carnal. E o Senhor quer consertar. Eu sei que talvez você viu o teu pai fazendo coisas que não era para fazer com a sua mãe. E você está reproduzindo isso no seu matrimônio. Ou vice-versa. A mãe que fazia com o pai. E aí você está reproduzindo com o teu marido. Mas o Senhor nessa noite quer quebrar essa maldição. Quer dizer para mim e para você: eu preciso que você rompa com esses traumas e faça da sua casa um jardim de Deus. Um jardim regado pelas águas do eterno. Para que tudo flua. Ou talvez o seu matrimônio rompeu, acabou. E Deus quer te trazer novidade de vida. Quer te dar um outro matrimônio, mas você não pode carregar essas coisas não. Viva o novo. Viva aquilo que Deus tem de propósito. Da presença dele para mim e para a sua. Viver a vontade de Deus, irmãos, é fazer cortes. É difícil? É. Nós precisamos, por vezes, fazer cortes. Porque nós somos como quê? Árvores. Plantadas junto a ribeiros de água. E árvore, por vezes, precisa de poda. De cortes. Para crescer diante da presença do Senhor. E às vezes você não está suportando a poda. O corte que o Espírito Santo está dando através da palavra dele. Corta isso na tua vida. Se você trata ela desse jeito, é hora de cortar na tua vida. Não seja como Nabal, um homem mau aos olhos do Senhor. Seja como alguém visto com um coração de Deus. Que quer amar, cuidar, zelar. Não seja como uma mulher rixosa, como diz a Bíblia. Dura coisa é viver com uma mulher rixosa, reclamona, mal-humorada.
Desculpe que eu vou falar, mas existem mulheres que são muito mal-humoradas, irmã. Chega em casa, marido quer descansar e está reclamando, reclama o dia inteiro quando ele sai, reclama o dia inteiro quando ele volta. Você é auxiliadora, você é aliviadora. Prepara o short, o chinelo, um cafezinho, um suquinho, vem cá, meu marido. Eu estou falando de algo que eu fiz, irmãos. Até que a morte os separe. Ele não está aqui mais para dizer não, mas tem minha cunhada ali. Existiam muitas coisas de traumas na vida dele e na minha, e que eu e ele precisávamos ser alívio um para o outro. Aí você fica forçando barra para ser disputa um com o outro. Como que você vai querer o mal da tua casa? Quando o Senhor quer que você queira o bem. Moisés, é hora de avançar. Eu preciso curar o meu povo, preciso libertar o meu povo para conquistar a terra de Canaã. Vambora, Moisés. Você vai ver até alguns conflitos, porque Moisés viveu isso com Zípora. Quando Deus mandou Moisés se circuncidar e circuncidar o filho, foi uma luta, a ponto de Deus querer matar Moisés. E quando Zípora viu que Moisés iria morrer, ela foi lá e circuncidou o filho. Logo disse assim: tu és para mim um marido sanguinário, porque ela não estava entendendo os propósitos de Deus. Tem hora que você vai até viver alguns conflitos por causa dos propósitos do chamado de Deus, mas descansa no Senhor, porque quando o tempo passar e Deus confirmar tudo aquilo que Ele determinou e declarou sobre a tua vida, Deus vai preparar um reencontro seu com os seus. Foi assim com Moisés, que o sogro levou ela e aqueles que eram herança dele para junto dele, no tempo em que Deus determinou. Então viva os propósitos de Deus, viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu queria que o irmão pudesse me ajudar. Ageu capítulo 1, e eu já estou terminando. Ageu capítulo 1, no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor, pelo ministério do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa edificada deserta. Para por aí, meu irmão. Por vezes nós vamos compartilhar da vontade do Senhor. E compartilhar da vontade do Senhor, às vezes vai confrontar as pessoas. Foi assim na vida desse profeta. O povo de Deus, ele estava num período em que ele estava descansado, que não queria reconstruir a casa do Senhor. E começou a querer reconstruir a sua própria vida, ter as suas casas bonitas, os seus bens refeitos e conquistados. Mas a casa de Deus e as coisas de Deus estavam deixadas de lado. E aqui o profeta foi levantado para falar com aquele povo. E ali, aquele povo deu as suas desculpas para não fazer a vontade do Senhor. O que falamos tem agradado a Deus? Essa é uma pergunta que o Espírito Santo faz para mim e para você nessa noite. Se Deus vier confrontar as minhas prioridades e as tuas prioridades, o que você vai fazer? Moisés estava na sua zona de conforto aparente. E ali ele foi confrontado a mudar de rota para viver os propósitos de Deus. Se Deus nos se Deus nos falar para fazer o caminho de volta,
como falou com Moisés: Moisés, volta para o Egito para libertar o meu povo. Como falou para aquele povo através do profeta Ageu: ei, é hora de voltar a reconstruir a minha casa, a fazer a minha vontade na minha casa. Quantas coisas nós temos feito que tem desagradado ao Senhor, e que o Senhor está dizendo para mim e para você: é hora de mudança, é hora de transformação. Hebreus capítulo 10, verso 24, diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Hebreus 10, do verso 30 ao 31 diz: porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eis que darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Senhor quer o melhor para a minha vida e para a sua. Ele quer o melhor para a minha casa e para a sua. Ele quer que eu e você vivamos os propósitos dele, mas não é de qualquer maneira. É necessário que você coloque diante do Senhor todos os teus traumas de infância. Tudo aquilo que faz você ficar paralisado. Tudo aquilo que faz você ser pesado de língua. Como Moisés disse: eu sou pesado de língua. Às vezes seu pesado de língua não é ser gago, mas é pesado na fala mesmo. É duro, é dura, é ríspido, é ríspida. Mas o Senhor quer trazer para mim e para você. Vamos nos colocar de pé. Leveza nessa noite. Ele quer que eu e você vivamos os propósitos dele. Ele quer acabar com toda bagunça e guerra da sua casa. Ele quer que você seja, eu seja um agente de paz. Vão existir momentos que você vai sair daqui, que você vai até querer falar, que talvez você vai até dizer: você estava no culto? Mas deixa o Espírito Santo agir. Ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós. Aquilo que temos que fazer é a nossa parte. Tudo que vier à sua mão, faça conforme as tuas forças. Aquilo que te cabe é a tua parte. Não queira fazer a parte do outro. Eu falo isso porque muitas vezes eu errei e às vezes erro querendo fazer a parte do outro. A mulher, ela tem esse hábito, como ela é multiforme, graça de Deus, é trabalho, é casa, é ministério, é tantas coisas. Nós queremos agir também em multiforme graça de dar jeito em tudo, mas você não tem como dar jeito em tudo. Quem dá jeito no outro é o Senhor. Quem transforma o coração do outro é o Senhor. Não morra por ninguém, porque Cristo já morreu. Está a ponto de dar um infarto. Está a ponto de ter um AVC, porque não consegue mudar o outro. Quem muda é o Senhor, não é você. Deus Santo, obrigado pela tua palavra. Deus, queremos viver os teus propósitos, Senhor. Entra com a tua providência na nossa vida nessa noite, Pai. Que o nosso coração seja quebrantado pela tua palavra nessa noite. Nos faça viver os teus propósitos, Senhor. Queremos, Deus, vencer os nossos traumas de infância. Pai, queremos romper com os nossos limites, cavar poços, transbordar na nossa família, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Não queremos ficar limitados, Senhor, com visão limitada, com os nossos olhos focados só em aparência,
como muitas vezes fez Jacó, mas queremos viver as tuas grandezas, Senhor, vivendo a excelência da tua palavra, não mudando o nosso foco, não mudando a tua vontade. Faz o teu querer em nós, Senhor. Nos ajude a ser mais manso, nos dê mais domínio próprio, nos encha do teu amor nessa noite. Pai, a tua palavra diz que o teu amor não se porta inconvenientemente, Senhor, não se ensoberbece. Pai, às vezes somos soberbos com as nossas razões, às vezes somos inconvenientes no nosso comportamento. Senhor, aviva o teu amor em nós, nos transforma, porque queremos compartilhar o que temos de melhor, e o que temos de melhor é a tua palavra, Senhor. Se as circunstâncias têm mudado a nossa essência, Deus, em nome de Cristo Jesus, que essa palavra entre na nossa corrente sanguínea nesta noite, e que nos traga vida, e vida em abundância, que foi para isso que tu veio, para nos dar vida e vida em abundância. Senhor, trabalha nos relacionamentos matrimoniais, que a mulher, Pai querido, seja sábia, que o marido seja sábio, Senhor, que eles sejam um, e que tu seja o cordão de 3 dobras nesse matrimônio. Senhor, toma o coração dos filhos, que os filhos também tenham o coração convertidos aos pais, e dos pais aos filhos, como diz a tua palavra, para que o Senhor não venha ferir a terra com maldição. Senhor, transborda na nossa casa, na nossa família, Senhor, e que tudo aquilo, Pai, que ainda não conseguimos fazer, que o teu doce Espírito Santo nos ajude, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. É o que oramos e já te agradecemos, em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Gostaria de chamar as pastoras aqui em cima do altar, por favor. As pastoras. Glória a Deus. E gostaria de chamar também a Maria Cristina de Souza Martins Silva. Uma Maria Cristina. Amém. Nós vamos estar recebendo essa irmã como membro desta casa. Pode subir aqui, irmã. Pode subir. Eu pedi que as pastoras estivessem aqui, porque enquanto a pastora Daniele pregava, e a gente tem as nossas responsabilidades, né? As mulheres têm que tomar contas e cuidar das mulheres. Viu, irmã? Você tem pastoras aí que vão te ensinar, vão te acompanhar, te abençoar, te ajudar. Nós, pastores, estamos assim sempre com as auxiliares, né? Nos ajudando para poder fazer a grande obra, né? Pastora Suzy, pastora Regina, pastora Rosemary, pastora Tânia, pastora Daniele. Ainda temos mais pastores, né? A pastora Cristina, a pastora Silvia, só essas, né? E da Ilse, sim. Nós temos várias irmãs aí para poder estar te auxiliando. Nós vamos agora te receber como membro desta casa. Que você seja muito bem-vinda, que a partir de hoje você se sinta da casa de verdade, né? Você pode ficar à vontade no meio de nós. Se precisar de alguma coisa, as irmãs estão aí prontas a te orientar em alguma coisa, se preciso for, tá bom? Essas pastoras aí são abençoadas, cada uma na sua função, cada um no seu processo, e você vai buscar, assim, o melhor, né? Do Senhor, através da palavra que essas pastoras e nós pastores vamos estar dedicando a você. Vamos estender as mãos para nossa irmã. Chega até para cá, irmã. A pastora Tânia pode orar por ela? Nós vamos receber a nossa irmã como membros desta casa. Vamos estar colocando a irmã no hall de membros, né? Porque já o nome do livro da vida já está escrito. Agora vamos escrever dela no nosso hall de membros desta casa. Glória a Deus. Levante sua mão direita para cá. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Paizinho querido, porque, Pai, é um momento de muita alegria, Senhor Deus, em nossos corações, Pai, neste momento, Senhor Deus.
Ó Pai, muito obrigada, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, Cristina está de volta, Senhor. Ó Deus querido, muito obrigada, Senhor Deus, porque temos a certeza que durante esse período que ela esteve um pouquinho distante, Senhor, mas o Senhor continuou cuidando dela, o Senhor continuou, Senhor Deus, usando e falando ao seu coração. E, Senhor Deus, o teu Santo Espírito testifica hoje, nesta noite, Senhor Deus, o teu cuidado para com a tua filha. Muito obrigada, Senhor Deus, pela Cristina estar conosco novamente, Senhor Deus. Continua sustentando e fortalecendo, ó Deus querido, para a glória do teu nome. Abençoa a sua casa, a sua família, Senhor. Sustenta cada um deles, Senhor Deus, na tua graça e na tua misericórdia. E em nome de Jesus oramos e te agradecemos, Pai, por essa rica oportunidade, Pai, que tu nos concede nesta noite, de elevarmos a nossa voz ao trono da tua glória, agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, Jesus. Glória a Deus. Podemos falar com a irmã que seja bem-vinda? Em nome de Jesus, irmã. Sinta-se em casa. Em nome de Jesus. Obrigado, pastoras. Nós vamos aqui conhecer os nossos... Isso aí. Nós temos essas irmãs abençoadas que nos faz lembrar algumas coisas. Gostaria de conhecer a irmã Nilceia, irmã Mauro. Amém, seja muito bem-vindo. Camila Erickson, casal lá na frente com o bebê, que está correndo na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Vicente e Cláudia. Onde estão? Não estão? Já foram embora? Mas amém. Seja bem-vinda em nome de Jesus e permaneça se você se sentiu à vontade, se sentiu em casa, quer fazer parte desse hall de membro, né? Está junto conosco, procura um dos nossos pastores, pastoras, e que a gente vai estar orientando vocês como fazer, amém? Glória a Deus. Você quer ir embora para casa agora? Por quê? Estão com fome? Estão cansados? Amanhã é feriado, no Rio de Janeiro. Mas eu sou vizinho de baixo, então vou ficar em casa também, né? Sou vizinho, então a gente vai ficar em casa, brincando. A gente vai estar aqui pela manhã, viu, Janaína? E a gente vai um pouquinho mais cedo para casa, claro, porque a gente vai estar, né, fazendo as coisas que tem que ser feitas aqui na igreja, mas é feriado no Rio de Janeiro. E terça-feira não é feriado, mas você pode e é convidado a estar no culto de jejum e oração, terças e quintas-feiras, tá bom? E terça-feira à noite nós estamos com um propósito, né, dos odres novos no vinho novo, amém? Se você ainda não veio nenhum dia, você, não vou dizer que você perdeu, mas está deixando de encher o seu odre do vinho novo, tá bom? Então, terça-feira nós estamos aqui à noite, e pela manhã e à noite, com os odres novos em vinho novos, amém? Que Deus abençoe a sua semana, que vocês possam ser realmente cheios do Espírito Santo, que o transbordar do Senhor possa estar na sua vida. Gostaria que você olhasse para o seu lado aí. Você está sentindo falta de algum irmão hoje? Um monte, né? Você tem o número do telefone desse irmão? O Zap, o Facebook, o Instagram? Pô, manda uma mensagenzinha para ele. Pô, senti tua falta ontem no culto. Poxa, foi tão bom o culto ontem, você gostaria que você estivesse lá, né? Recebemos assim uma palavra do céu para a vida de cada um de nós. Mas fala isso para o teu irmão, para o próximo domingo, para a próxima terça, eles estarem aqui recebendo da parte do Senhor a sua palavra. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade, mais uma vez, de estar na sua casa, engrandecendo o teu nome, Senhor Deus. Toma a vida, Senhor Deus, da Priscila, que está perto de ganhar o bebê. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, o parto da tua serva, que o Senhor prepara
tudo aquilo que foi necessário, Senhor Deus, para que esta criança venha ao mundo, Senhor Deus, para a glória do Teu nome santo. Prepara os médicos, prepara os instrumentos, Senhor Deus, que vão ser utilizados, Senhor, para a vida desta criança chegar até nós, Senhor Deus. Abençoa o Paulinho, que será o papai do ano, Pai, em nome de Jesus. Nos guarda, Senhor Deus, debaixo da sua proteção e nos leva para os nossos lares, Senhor Deus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus e a grande comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não somente nesta hora, nesta noite, mas até que o Senhor Jesus venha buscar a sua igreja e todos que estão inserindo nisso possam dizer amém. Boa noite, Deus abençoe, boa semana.